My bones ache, my skin feels cold, and I'm getting so tired, so old. There's words in my heart, and I hold these close and close. I want so much to open your eyes, 'cause I need you to look into mine. Tell me that you open your eyes. 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 Up and out, get away from these lights, 'cause they don't get you so, or you find. See my hand, not your face through mine, and we'll walk from this dark room from outside. It's from this minute now, we can do what we like, anywhere, anywhere. I want so much to open your eyes, 'cause I need you to look into mine. Tell me that you open your eyes. 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 Bom dia, turma. Bom dia, Guilherme, Adriano, Felipe, Juliano, Eric, Eduardo, Rafael, Gustavo, Gabriel. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bom dia. Queria falar uma coisa para vocês. Tem o meu chefe, o Gabriel, né? Fiz uma aposta aí sobre o Neymar, tal, que o PSG ia ganhar, não sei o quê.
colocou aí a foto dele do Neymar. Daí a gente bateu um chopp aí, eu sei que ele vai negar isso, né? Mas tudo bem. Então é o seguinte, quando a gente voltar aí, a primeira oportunidade, a gente vai tomar um chopp junto aí, às custas do nosso querido Gabriel Neymar, tá bom? Vamos lá, turma. Então, bom dia a todos, a vocês. Obrigado aí de coração aí por vocês estarem aí novamente. Realmente é um prazer imenso, imenso, imenso em poder estar com vocês. Então, a gente vai torcer mais um motivo para essa história essa aula presencial, ela começar o mais cedo possível, né? Porque a gente vai tomar um chopinho junto. Para com isso, Vinícius. Cara, deixa eu te falar. Comprei uns caldo de Cogna aí para outubro, que é Conga. Conga para outubro 800. Eu comprei a 15 centavos, bateu 20 centavos para quem gosta aí de às vezes emoções um pouquinho maior aí, vale a pena. Opções é divertido. Já perdi bastante, já ganhei bastante, aquela história. No final fica a mesma coisa, mas o que vale é o divertimento, porque é pouca coisa, é pouco dinheiro, mas a gente se diverte. Postar em IRB esquece, né? Esse troço esquece. Eu tô fora desse negócio aí. Tem algumas coisas que eu não entro nesses troços aí, IRB, tá louco. Não tenho experiência, não sei sobre o papel, não, eu sou um pouco mais assim, não tenho aí, depois dessa paulada que ele teve aí, o pessoal que estava alavancado aí, estava comprado, deve estar sofrendo. Mas veja essa call essa opção de vara, é interessante, tá bom? Agora estou ferrado. Até a regra é assim, até os 25 anos você pode fazer o que você quiser. Pode se ferrar na vida, pode fazer o que quiser, não importa. Dos 25 até os 30 anos você tem que escolher alguém que você quer seguir. Então, isso é importante. Então, até os 25 você faz merda. Tá, beleza. Dos 25 ao 30 você escolhe alguém para você seguir. Você já determinou alguma coisa na sua vida. Dos 30 aos 40 você começa a trabalhar para você. Esse é o projeto. Dos 40 em diante você tem que estar feliz com o que você faz. Então, a regra é essa. Então, aí até os 25, aí tá liberado, pode fazer tudo. Cai, levanta, tá tudo certo. Não se incomode, tá bom? Depois você decide com quem você vai andar e depois você aprende a gostar do que faz e tá tudo certo. Então, vamos lá. Chega, senão a gente vai ficar de papo furado aqui. Vamos deixar para o chopp que o Gabriel vai pagar para a gente. Então, beleza, turma. Então, deixa eu passar aqui para vocês. Eu não abri. Espera aí que caiu meu sistema aqui. Vou ter que recomeçar aqui as minhas aulas. Então, espera só um pouquinho aí, turma. Deixa eu fechar isso aqui. Eu vou abrir essa minha aula aqui. Depois tem que abrir onde é que está essa aula do Dr. Alexandre. Então, beleza. Vamos lá, perdão. Então, beleza. Então a gente vai falar sobre laringite, tosse e refluxo, tá bom? E daí a gente vai batendo papo aí, qualquer coisa, vocês, por favor, daí vocês me avisem, tá bem? O Gabriel entrou agora. Coitado desse Gabriel. Tenho até pena de ganhar de pato, viu? Me sinto tão mal quando isso acontece. Mas, enfim, a vida é vida, né? Paciência, né? Mas a gente sabe quando o pato vai cair. Mas, enfim, vamos lá. Mas o chopp tá valendo. Isso a gente faço questão a gente comemorar alguma coisa aí assim que essa história voltar e vai ser em breve, tá bom? Então, vamos lá. Então a gente vai começar aqui. Deixa eu aumentar isso aqui, senão não consigo ter acesso aqui.
falando sobre, então, essa parte de tosse e laringite, tá bem? Esse que tem que ser da minha frente aqui para poder compartilhar a tela com vocês. Aqui. Vai, foi. Então, beleza. Então, vamos falar primeiro sobre laringite aguda, tá bom? Qualquer coisa vocês podem me interromper. Fiquem extremamente à vontade. É sempre um prazer imenso poder estar com vocês. E a gente vai conversando aí. Então, vamos pensar assim, ó. Essa queixa é muito comum. Essa queixa de dor de garganta, de tosse. Tosse é uma das principais queixas que a gente tem dentro do nosso consultório, tá bom? Então, a laringite, no caso, a gente vai partir para 3 quadros aqui. A gente vai pensar em processos agudos bacterianos de laringite, depois a gente vai pensar num racionário, o que eu tenho que imaginar de tosse, e por último a gente vai falar sobre refluxo gastroesofágico. Então, a laringite é um processo inflamatório, que ele pode ser agudo ou crônico. Normalmente a gente atende muito paciente com laringite aguda, que não são esses primeiros dias. Então você saiu ontem à noite, ou você ficou tomando gelado, assistindo o jogo ontem, ficou com uma dor de garganta, alteração de voz, e você fala que a dor é mais baixa, está com a garganta seca, não consegue falar direito. Então isso é bem característico do paciente com laringite. A etiologia, ela basicamente a gente divide em 2 grandes grupos. Ela pode ser infecciosa ou não infecciosa. A infecciosa é mais comum e geralmente ela vem através de uma infecção de trato respiratório superior e na grande maioria das vezes ela é viral. Os vírus que podem afetar a laringite, então a gente classifica como rinovírus, o parainfluenza, sincicial, coronavírus, adenovírus e o vírus da parainfluenza e da influenza. Sempre lembrar que pacientes imunocomprometidos, eles podem fazer laringite por Coxsackie vírus ou por HIV. Sempre que você falar em doenças bacterianas de nariz, de laringe, assim, uma coisa que você nunca pode esquecer são 3 agentes bacterianos, que são os mais comuns, que caem em todas as provas. O Streptococcus, o Haemophilus e a Moraxella. Então, sempre cai esses 3. E se não for um desses 3, a gente sempre erra. Mas não pode errar o que é fácil. A forma não infecciosa, então, aquilo que o paciente então, tem refluxo gastroesofágico, acordou com a garganta doendo, com alteração de voz, ou fumamos charuto ontem, estamos com dor de garganta, aquele charuto, a voz está ruim. Então, isso são causas químicas que daí pode ocasionar, então, aí é parte da laringite. Então, afeta indivíduos de todas as idades. A fisiopatologia, a forma aguda, ela melhora normalmente em 2 semanas. E a forma infecciosa, ela começa então com uma congestão na laringe. Então vamos entender por que a laringite faz alteração da voz. Na fase de cura do começo, então os glóbulos brancos, elas invadem o local da infecção para remover os patógenos. Esse processo aumenta o edema da corda vocal, afeta negativamente a vibração. A gente vai ver nos vídeos que eu coloquei aqui para vocês que o movimento vibratório da corda vocal ele acaba fazendo com que a gente consiga produzir o som fundamental. Então, esse movimento vibratório, ondulatório, dessa mucosa que reveste a corda vocal, ela caracteriza-se porque tem um catarro que fica em cima dela. Qualquer espessamento desse catarro diminui a movimento vibratório da corda vocal, e isso faz com que fique com a voz mais rouca, que é uma disfonia, podendo levar até perder a voz, que daí, no caso, é uma afonia. Tá bom? E esse edema é tão acentuado que se torna impossível gerar, então, a pressão fonatória adequada, que é esse som fundamental. A laringite aguda induzida por trauma vocal foi aquilo, né? O Rafael apostou o chope, daí o Baia fez o gol, ele deu um berro de raiva e na hora ele ficou rouco. Então, o que aconteceu? Ele fez pelo esforço vocal, da corda vocal, ele rompeu um capilar, fez um sangramento dentro da corda vocal, isso faz um hematoma, faz um edema na corda vocal, e ela para do movimento vibratório, o cara fica sem voz na hora. Então, é isso que aconteceu ontem com o Gabriel. Os sintomas iniciais, então, são aqueles da história clínica então, do paciente, né? O paciente começa com febre, tosse, dor de garganta, um pouco do nariz escorrendo.
E esses sintomas, eles começam abruptos, eles vão evoluindo 2, 3, 4, 5 dias e depois, como todo processo viral, tanto faz em rinocinusite aguda viral, laringite aguda viral, ele vai reduzindo daí os sintomas. Ocorre então essa mudança na qualidade da voz, podendo levar até uma completa perda da voz, que é a afonia, tá bom? Disfagia ou dinofagia pode acontecer, tosse irritante, principalmente à noite, secura na garganta, mal-estar e febre pode estar associado. Então, os diagnósticos, ele pode ser feito então com base na nossa história, na história clínica do paciente. Então, como é que eu faço o diagnóstico da laringite aguda? História clínica do paciente. Você, para fazer o exame da laringe do paciente, você necessariamente precisa de um espelho de laringe, daí de uma luz atrás, de uma fonte de luz atrás do paciente, o espelho frontal, você contém um equipamento de videolaringoscopia. Então, pode ser esse exame indireto que a gente faz por espelho ou o exame direto com o naso rígido ou flexível. Eu vou mostrar alguns exames para vocês, mas aqui a gente consegue observar nos estágios iniciais da laringite, a gente vê um edema mesmo de toda a região da laringe, da epiglote, da aritinoide, tá bom? À medida que a doença progride, as cordas vocais também ficam avermelhadas e edemaciadas. No caso do abuso vocal, é hemorragia submucosa, que é aquilo que eu falei, que você deu um grito e na hora você perdeu a voz, é uma hemorragia submucosa. Então, isso também é normalmente questão de prova. O paciente ele deu um grito e perdeu a voz. Ele fez uma laringite aguda, sim, mas por causa de uma hemorragia submucosa. Não vai falar que é por causa viral ou causa bacteriana, né? Isso foi um fato traumático, né? Então, mostrando aqui normalmente que o paciente então, tem tosse, tem essa questão de dor de garganta, pode ter alteração de voz, garganta seca, alteração do estado geral, isso é bem clássico daí dos sintomas de laringite. Essa é a técnica que a gente usa daí para fazer com o espelhinho, a gente usa uma fonte de luz que fica atrás do paciente. O paciente ele fica levemente inclinado para frente, ele levanta um pouco o queixo, abre a boca, coloca a língua para fora e fala e nesses movimentos você tem a abertura da região da laringe e você consegue ver com o espelho. Normalmente hoje em dia a gente usa muito pouco, mas é legal a gente fazer esse teste aqui quando a gente voltar lá para o ambulatório do Cajuru, a gente vai ter uma presença mais íntima, assim, que a gente pode tentar mostrar isso para vocês, a gente aprender a fazer essas técnicas, tá bom? Então, aqui é um exame de caráter indireto, esse é um exame de caráter direto, então isso aqui é uma laringoscopia, isso aqui é uma ótica rígida, essa aqui é a úvula, a gente vê aqui a base da língua, pilar posterior do paciente, aqui é a região da faringe, e aqui o paciente falando e a gente observa então claramente, então corda vocal, sempre, outra questão de prova, sempre cai isso em prova. Lembrar que essa imagem ela é invertida, hein? Essa imagem é invertida. Isso aqui é anterior, isso aqui é posterior. Isso aqui é a corda vocal esquerda, isso aqui é a corda vocal direita. Então sempre lembrar isso, essa imagem ela é invertida. Então, normalmente a pessoa coloca em prova lá, ele coloca uma lesão nessa corda vocal e ele coloca simplesmente questão de falso ou verdadeiro. Vocês vão lembrar disso que vai cair em prova e ele vai colocar assim, então esse paciente apresenta uma lesão em corda vocal do lado direito. Eu estou passando aqui, você fala assim, é do lado direito mesmo, do lado direito aqui, né? Não, é invertido, isso aqui é a corda vocal esquerda, tá bom? Então isso aqui é a comissura posterior, a gente consegue ver bem claramente a mucosa da comissura posterior. Essa é a corda vocal direita, essa é a corda vocal esquerda, a comissura anterior que a gente fala. Aqui ficam as valéculas, as aritenoides, a prega da aritenoide, a epiglote, ela fica aqui. Movimento da corda vocal e o paciente consegue realizar a afinação de uma maneira muito clara. Esse exame que eu estou mostrando aqui para vocês, esse exame que eu estou mostrando aqui para vocês é um exame de luz contínua, tá bom? Então, isso é um exame de luz contínua. Calma que eu já explico para vocês. Esse aqui é um outro exame de luz contínua. Então, a gente sempre, quando vai fazer a laringoscopia, a gente sempre dá uma olhada na amígdala lingual, dá uma olhada na epiglote, e aquele exame é um exame direto em cima da corda vocal. Mas é importante quando você faz um exame que você fica um pouco à distância, que você observa nas valéculas aqui se o paciente não faz retenção de alimento. Se é um grama, paciente que tem alteração de deglutição, ele fica com alimento depositado nessas regiões das valéculas, isso favorece ele fazer pneumonia aspirativa,
que é um drama em paciente de caráter neurológico. Então, aqui é a comissura posterior, aqui novamente a gente vê a corda vocal, vê a epiglote, vê as valéculas limpas, não tem estase de saliva ou alimentar, tá bom? E esse é o exame da estroboscopia. Então, o estroboscópio é um exame que de luz ele usa uma frequência de luz específica e cada frequência de luz você vê uma movimentação da corda vocal. A gente vê claramente a movimentação da corda vocal, a gente vê que a corda vocal ela acaba não se tocando, sempre fica uma fenda mínima que seja, porque a corda vocal, se ela ficar se tocando muito, ela pode fazer calo na corda vocal. Então, o que é o calo na corda vocal? Esse trauma que eu posso ter por uso abusivo da voz ou uso incorreto da corda vocal. Então, aqui a gente vê a movimentação bem clara, o movimento vibratório, ondulatório da corda vocal. Aqui é a abertura, né? Você vê que a corda vocal ela se abre de maneira simétrica, então não tem uma paralisia de corda vocal. Observe novamente os movimentos vibratórios da corda vocal, esse movimento ondulatório, que quando você tem um catarro que fica em cima dessa corda vocal, você acaba tendo alteração vocal do paciente, porque você não tem esse movimento, e aqui a gente vai ver bem o catarro, observe bem que ele está em cima dessa corda vocal. Veja aqui, ó, claramente, ó, a secreção, ó, o catarro aqui por cima. Tá vendo? E esse catarro aqui no paciente, então, que apresenta, então, quando você está com um processo inflamatório, ou esse catarro ele fica muito mais espesso, você daí tem uma dificuldade de mobilidade dessa corda vocal e perde esse movimento ondulatório. Perdendo esse movimento ondulatório, daí você faz uma alteração daí da corda vocal, porque a corda vocal ela perde essa capacidade vibratória. Então, esse é um exame que a gente vê bem claramente, esse é um exame normal, prega vocal esquerda, prega vocal direita, comissura anterior. A gente vê a vascularização, esse paciente tem uma laringite, a gente observa claramente que tem um aumento da vascularização, uma hiperemia aqui da comissura posterior. Esse paciente ele tem uma alteração em prega vocal do lado esquerdo, lembra que a gente falei? Lembra que eu falei para vocês? Sempre questão de prova. Isso é posterior, isso é anterior, isso é prega vocal esquerda. E aqui a gente vê uma alteração vascular e esse aqui é aquele derrame submucoso, um extravasamento de sangue que é bem característico de paciente que deu um grito assim e acabou fazendo uma lesão daí de corda vocal. Então essas lesões de corda vocais elas são muito características no esforço físico, então nunca confundir lesão de esforço físico relacionado de corda vocal relacionada com patologias de caráter infeccioso, ou seja viral ou seja bacteriano, sempre cuidar com com esses laringismo em criança que faz aquela voz de foca, aquela tosse rouca, que é uma coisa que a gente vai falar um pouco adiante sobre coqueluche, tá bom? Então, qual que é o tratamento que eu faço? Então, eu saí, ontem eu tomei gelado, fumei charuto, daí eu tô com dor de garganta, alteração de voz, o que eu faço então? Peço para ter um descanso de voz para esse paciente, então, peço para ele não ficar falando muito e não, ele deve falar baixo, falar baixo é uma coisa, ficar forçando a voz assim é outra coisa, isso machuca mesmo, então você tem que falar mais baixo mesmo, você pode sussurrar. Inalação é uma coisa boa, porque a inalação acaba hidratando aquele catarro que está em cima da corda vocal e quando eu faço uma toalete eu consigo descolar aquele catarro, isso limpa a minha voz. Evitar cigarro, né? Evitar bebida alcoólica, fazer uma modificação na dieta, procura não jantar muito tarde esses dias, porque refluxo gastroesofágico pode piorar essa lesão na corda vocal, a gente vai falar isso na sequência, tá bom? E beber, lógico, muita água, né? Medicamentos, o medicamento que a gente usa, ó, fazer um disclaimer aqui, eu não tenho participação nenhuma com o laboratório, graças a Deus, eu não preciso disso para viver na minha vida. Não que eu vá ou não vá precisar, não é isso, mas eu não tenho nenhum vínculo com o laboratório. A gente usa muita azitromicina para esses pacientes, porque é um antibiótico que ele acaba diminuindo um pouco a flora dessa mucosa da laringe, isso deixando a voz mais limpa. Isso a gente faz de vez em quando você acaba percebendo que às vezes essas mudanças de hábito de vida do paciente acaba não melhorando. Mucolítico pode ser usado, mas lógico que normalmente água é o principal em relação à melhora da sua corda vocal. A mudança do estilo de vida, isso que eu falei para vocês,
Isso pode estar relacionado também com alteração de dieta e às vezes o paciente que se queixa muito de uma queimação prévia, uma sensação de bola presa na garganta, a gente vai conversar melhor isso adiante. A gente faz medicação para refluxo gastroesofágico. O uso de antistamínico e o uso de corticoide normalmente em paper, em tudo que você for ler, não tem nível de evidência que justifique você usar corticoide. Eu quero ver se você for em algum consultório de otorrino que o cara fala assim, não vou te dar corticoide, tome só água, sua voz vai melhorar. Isso é verdade. É impressionante como o corticoide melhora esse edema de corda vocal. Isso favorece muito, não só a melhora da voz do paciente, mas evita, às vezes, uma tosse pós-viral, que o paciente, às vezes, faz muito recorrente depois dessas laringites. Então, em paper, não está escrito que tem indicação e há uma contraindicação de nível 1 para corticoide. Na vida real, vocês vão ver que a gente usa o tempo todo. Então, mostrando novamente, dor de garganta, tosse, alteração de temperatura, alteração relacionada com a voz, garganta seca. Pode ser causas virais, né? Causas poluentes, causas de frio mesmo, causas de você falar muito, estresse vocal, causa alérgica, cigarro, bebida. O diagnóstico, normalmente, a gente faz a laringoscopia, ressonância, ultrassom, a gente só em casos que a gente tem outros achados mesmo. Tratamento, gargarejo é uma coisa que o gargarejo, o líquido ele fica entre a base da língua e o palato mole, então necessariamente ele acaba não melhorando muito a questão de laringite. Mas quando você usa água com sal, assim de caráter morno, você acaba melhorando a hidratação vocal ali e essa aí acaba tirando um pouco do edema por causa que a água está com sal. Então isso acaba melhorando. A medicação fica dentro daquilo que a gente acabou falando previamente. Beleza? Dúvidas sobre laringite? Dúvidas sobre laringite? Posso tocar? Então vamos lá. Tosse. Beleza, Adriano? Obrigado. Então vamos lá. Então vamos falar sobre tosse. Então isso aqui, galera, é uma das principais queixas que a gente vai ter. Então é super importante vocês terem uma visão ampla, open mind para tosse. Não fique com uma coisa muito fechada. A tosse é um sintoma que ele pode dizer muitas coisas. Então, vou procurar falar as nuances de cada patologia que pode estar envolvido com tosse para que vocês acabem entendendo o seu direcionamento da sua investigação clínica, que muitas vezes poucas vezes você vai tratar a tosse, você vai investigar a tosse. Então, tosse é uma das queixas médicas mais comum, corresponde a 30 milhões de consultas clínicas por ano nos Estados Unidos. Perdão, até 40% dessas queixas resultam em encaminhamento a pneumologista. A tosse é um reflexo primitivo, lógico, que é uma defesa que a gente tem do nosso corpo para materiais estranhos. A tosse está associada a uma grande variedade de associações clínicas, isso que eu falei para vocês. A gente vai ter que abrir a mente para entender bem sobre tosse. A avaliação da tosse é inicialmente uma avaliação subjetiva e altamente variável, dada a imprecisão da natureza desses sintomas. Então, isso que eu falei para vocês. Tosse é um sinal subjetivo secundário, normalmente é um processo primário, que é esse que a gente tem que investigar, se é uma questão de fonte benigna ou não. Então, a etiologia da tosse é uma classificação arbitrária, mas normalmente a gente coloca se houver tosse de 3 a 8 semanas, ela é designada como subaguda mesmo, mas paciente que está tossindo há 2 meses a 8 semanas, isso já requer todo um investimento clínico totalmente diferente. Então, essas são as causas mais comuns, realmente são causas virais, como resfriado, bronquite, mas a gente vai passar por todas essas fases aqui, uma a uma, e cada uma delas tem uma nuance diferente. Então, vamos lá. Uma rinocinusite aguda, que é a rinocinusite, aproximadamente a gente tem 16 milhões de visitas em consultório por ano por rinocinusite aguda nos Estados Unidos. Então, o processo viral, normalmente, esse faz um gotejamento posterior. Então, rinocinusite aguda pode dar tosse? Sim. Pode por causa do gotejamento posterior, por aumento da secreção de muco nasal.
esse catarro fica escorrendo, o seu pulmão olha lá para cima, enxerga um catarro descendo, isso faz um movimento reflexo e você acaba fazendo a tosse para proteger a sua veia aérea respiratória baixa. Sempre lembrar da coqueluche, também conhecida como tosse convulsiva, uma doença de achado clínico clássico com episódio paroxístico de tosse intensa, com duração por vários minutos seguido de forte suspiro do ar. Sempre a gente comenta muito sobre coqueluche, né, que é causada pela Bordetella pertussis, que é essa bactéria que produz esse exudado sanguíneo mucopurulento dentro do trato respiratório. E a grande preocupação nossa é que é uma das principais causas de morbidade e mortalidade infantil. Então, sempre lembrar de tosse, sempre lembrar de queixas da coqueluche. Então, o paciente ele sempre chega com essa cara tóxica para a gente, sempre com um olhar de cansado, com uma queixa respiratória extremamente importante. E normalmente esses pacientes eles vêm até com um movimento de estar com o queixo um pouco mais elevado, que é onde eles conseguem retificar melhor a via aérea e isso facilita a questão respiratória. Então, bem essa tosse de foca, aquela tosse mais seca, sempre fique de olho nisso nas crianças, sempre. Então, a asma já é uma investigação clínica já um pouco mais tranquila. O paciente normalmente ele vem com queixa clássica da asma mesmo, dessa hiperatividade brônquica mesmo. Às vezes ele já vem com um acompanhamento clínico, com uso de utilização de bombinha. E a ausculta clássica da asma, esse sibilo acaba sendo bem característico. Já a DPOC, né, uma doença que afeta 32 milhões de pessoas somente nos Estados Unidos, é uma tríade clássica de bronquite crônica, enfisema e asma, né? Então, esses pacientes têm uma perda da elasticidade pulmonar, bem como patologias de aprisionamento do ar. Então, a fisiopatologia de todo esse processo é que você perde essa capacidade elástica que o pulmão tem, que a questão alveolar tem, de você conseguir expandir, de você conseguir comprimir para você poder eliminar o ar inspirado e isso fazer a troca gasosa. Essa estase do ar nessa região faz um acúmulo de capacidade sua de absorção de CO2, você fica mais cianótico mesmo, você tem essa alteração. E esse ar condensado nos alvéolos, essa condensação acaba virando meio cultura de proliferação das próprias bactérias inspiradas e do próprio trato aéreo. Isso acaba fazendo com que esses pacientes comecem a fazer quadros de bronquite aguda como pneumonia bacteriana de repetição. Então, essas são as exacerbações agudas do paciente com DPOC. Então, é extremamente importante conduzir bem esses pacientes com DPOC por causa da qualidade de vida deles. Então, esses pacientes, eles são clássicos no consultório. O paciente, quando você está entrando no consultório, no ambulatório, você fala aquele é tabagista, aquele é DPOC, aquele é enfisematoso, aquele é bronquite crônico, porque eles são sempre assim. São pacientes que eles não se movimentam, eles ficam meio catatônicos, sempre qualquer esforço que eles acabam fazendo piora muito a capacidade ventilatória deles. Isso acaba provocando muita tosse. Então, esses pacientes com DPOC, a gente tem um clássico, né, que é esse soplador azulado, então esse paciente que fica retendo o CO2 mesmo, e o paciente enfisematoso, que é o rosado, que o paciente fica com aquela angústia respiratória realmente muito grande. Sempre ficar de olho nesses pacientes. Essas comorbidades são extremamente severas. A rinite alérgica, ela pode causar tosse? Sim, ela pode causar tosse, porque um irritante nasal faz com que aumente o gotejamento posterior, daí eu tenho tosse. A insuficiência cardíaca congestiva, isso é uma coisa que é muito clássica, a gente vai ver. Pela restrição que muitos pacientes têm de atendimento aos ambulatórios de otorrinolaringologia, por exemplo, é normal o paciente chegar para a gente e falar assim, eu estou com tosse há 10 anos. Ninguém tem tosse há 10 anos, tem que ter um motivo muito importante. Então, insuficiência cardíaca congestiva é um dos termos que você tem que ter um racionale clínico para ter um direcionamento de atendimento a esse paciente. Então, isso é extremamente importante. Você observar mesmo sinais que sejam sugestivos de paciente que está fazendo alteração da capacidade de bombeamento cardíaco, né? Esses pacientes realmente têm um coração dilatado mesmo, mas uma coisa muito clássica nesses pacientes que têm tosse é essa distensão venosa jugular. Então, sempre fazer exame físico no paciente que está com tosse, lógico que você tem que fazer a palpação,
mas sempre prestar atenção nessa distensão jugular, que é muito característico em paciente que apresenta insuficiência cardíaca e vem, às vezes, como único sinal a tosse, né? A pneumonia causando tosse, então, ela pode ter diferentes causas, ela pode ser viral ou ela pode ser bacteriana, lógico, daí isso fica bem característico do paciente que acaba tendo tosse. Síndrome aspirativas, isso é uma coisa que é um drama para a gente, porque o paciente que apresenta uma alteração de deglutição, pode ser por doenças degenerativas do sistema nervoso central, seja lá qual for o problema de disfagia que esses pacientes têm, eles começam a acumular não só saliva, mas esse é um dos primeiros sinais. Você faz a laringoscopia nesses pacientes, eles têm acúmulo de saliva nas valéculas, mas eles começam a fazer acúmulo de alimento. Esses alimentos acabam sendo broncoaspirados, e isso faz essas pneumonia por aspiração. Isso é um drama nesses pacientes que ficam fazendo pneumonia de repetição. Um drama. Embolia pulmonar, isso aqui é uma coisa que eu quero que vocês tenham, que fique muito claro, assim, principalmente em voos. É uma coisa que vocês têm que ter sempre em mente. De repente você está lá, você está voando e tem um paciente que começa a tossir sem qualquer motivo, tosse, não para de tossir, fica tossindo. É muito interessante vocês avisarem a comissária de bordo que esse paciente ele pode estar fazendo um TEP. Então, esse tromboembolismo pulmonar em questão de voo é extremamente importante. Por isso que a gente sempre fique de olho em pacientes mais idosos, que às vezes não viajam de primeira classe ou classe executiva, mas viajam de classe econômica. Eles têm que a cada meia hora andar um pouquinho, andar uns 5, 10 minutinhos no corredor, ficar em pé e ficar fazendo o movimento de que você fica fica apoiado apenas na ponta dos pés. Esse movimento de contração de panturrilha é extremamente importante para esses pacientes. Então, evitem com que isso é importante, por isso que vocês não podem tomar remédio para dormir em voo, a não ser que seja em classe onde você fica deitado, mas quando você fica sentado, se você fica tomando remédio para dormir, às vezes você dorme e perde essa capacidade de movimentação da panturrilha, e isso vai fazendo trombo e você começa com falta de ar e tosse. Então, sempre que você for chamado no voo, alguma coisa assim do paciente que começa com isso, então realmente você tem que avisar a comissária tem que avisar o solo, para quando o paciente chegar, esse paciente ele tem que ser removido com urgência mesmo. Isso tem uma total diferença em vida e morte nesses pacientes. Então, sempre de olho em paciente com tosse, falta de ar em voo. Às vezes não é só um engasgo, ele começa com tosse um pouco menor, vai progredindo. Isso pode ter sido um TEP mesmo. Então, essas tosses crônicas, mesmo de difícil diagnóstico, a gente acaba pedindo sempre uma avaliação para o pneumologista. As possíveis causas de tosse crônica, então a gente tem muito como refluxo gastroesofágico, a bronquite eosinofílica não asmática, bronquite crônica, tosse pós-infecciosa, inibidor de ECA. Isso é uma coisa bem legal. Então o paciente começa com tratamento para hipertensão e de repente depois de algumas semanas tomando medicação para hipertensão começa com uma tosse incontrolável. Então isso é uma coisa que não dá para vacilar. Como eu falei para vocês, tem algumas perguntas que você tem que fazer, tem que ter na sua mente. Então, o paciente chega com tosse, você pergunta para o paciente se ele faz tratamento para hipertensão e qual medicamento que ele toma. Por que você faz isso? Justamente porque você quer saber se o paciente está usando um inibidor de ECA, que é um dos motivos que você pode ter, que o paciente ele pode estar ocasionando com a tosse. Então, isso é uma coisa super, super importante. Outra coisa é a alteração do sono, a gente já vai falar sobre isso. Outra coisa é tosse psicossomática. A gente vai ver que quando a gente voltar às aulas, a gente vai fazer algumas apresentações e vocês vão ver que cada um tem um tique. Tem um que fica passando a mão no cabelo, tem um que fica pigarreando, tem um que fica tossindo. Então, isso são bem características de tosse psicossomáticas quando você está se colocando em alguma situação de desconforto. Lembrando que doença do refluxo gastroesofágico é responsável por 40% das tosses crônicas. Olha só, tosse crônica, mais de 40% delas é por refluxo gastroesofágico. E uma coisa que é interessante é que os pacientes eles imaginam que necessariamente eles têm que ter azioqueimação. Azioqueimação são queixas esofágicas, não tem nada a ver com queixa de laringe.
Então, laringite do refluxo que o paciente apresenta tosse pode ser o único sinal de doença do refluxo gastroesofágico. Ele necessariamente não precisa ter arroto, azia ou queimação, tá bom? Então vamos lá. As bronquites crônicas, então, lógico que elas podem ser causas de tosses crônicas. Então, a bronquite crônica não tem um componente infeccioso, mas porém predispõe os pacientes a infecções bacterianas. Foi aquilo que a gente comentou previamente, por essa alteração daí que a gente tem na questão alveolar. Tem a bronquite eosinofílica não asmática, que é uma doença de hiperresponsabilidade dos brônquios, sem a asma clássica, os achados. Mas tem um componente eosinofílico aumentado, indicando que existe um sistema imunológico hiperativo. Então, ocorre uma infiltração da musculatura. Esses pacientes, então, eles têm uma bronquite, mas não têm uma bronquite de caráter asmático, e sim irritativa. Outros motivos de tosse crônica é a tosse pós-infecciosa. Isso aqui é uma sacanagem, porque o paciente ele faz uma rinocinusite aguda viral, daí o paciente ele começa com tosse. É normal isso. A gente chama de tosse pós-viral dentro da otorrinolaringologia, que é aqui ele considera como tosse pós-infecciosa no paper. Mas a gente usa como tosse pós-viral. O cara faz uma rinocinusite aguda viral que melhora em 10 dias, ele fica às vezes 2, 3, 4 semanas tossindo. E por que é chato isso? Porque o paciente ele vai no seu consultório e fala assim, estou 2 semanas tossindo, fiquei resfriado um tempo atrás, você faz uma medicação para ele não melhora. Daí ele está mais 2 semanas sem tossir, ele vai num outro médico receita a mesma medicação e ele melhora. Ele fala assim, devia ter vindo no senhor antes aqui, porque eu fui lá no outro médico e ele não resolveu o meu problema. Não, a tosse é autolimitada, essa tosse pós-viral, ela vai parar quando ela quiser. Então, é a sorte de quem atendeu o paciente por último, que ele vai lembrar, aquele médico é bom porque ele me resolveu minha tosse. Mas não é um processo limitado. Então, outros pacientes, a questão de malignidade. Deixa eu falar aqui para vocês. Meu sogro, ele é morto, ele morreu alguns anos atrás, ele estava com tosse há 6 meses. 6 meses com tosse. Ele é cardiologista, um médico sensacional, com uma clínica sensacional. Sabia muito sobre medicina e fazendo consulta de corredor. Galera, consulta de corredor não existe. Então, se faz orientação leve para o paciente, mas se tem que orientar o paciente a fazer pelo menos um raio-x de tórax quando o paciente está com muito tempo de tosse. Se meu sogro não fumava, não bebia, não fazia nada de errado na vida, mas o adenocarcinoma é um tumor desse jeito. Ele não está vinculado a hábitos e vícios do paciente. Ele acabou morrendo 6 meses depois, e o paciente morre afogado, né? Ele respira, e como o tumor ele já ocupou todo, o paciente não faz troca gasosa, então parece que ele está afogado. É desesperadora, angustiante a morte do paciente com tumor de pulmão. E doenças autoimunes como artrite reumatoide, esclerodermia, polimiosite, Sjögren, isso pode fazer fibrose pulmonar de caráter idiopático. Então, em agosto, sempre tem uma campanha do pessoal que faz tratamento, não tem tempo para ir ao médico, não sou fumante, não preciso, e estou com tosse há muito tempo, e você pode estar mesmo com um tumor ou uma insuficiência cardíaca. Então, a tosse de muito tempo não tem como conversar sem o raio-x de tórax, não tem como conversar, tá bom? As outras etiologias de tosse crônica, tem um paciente que é obeso e ele dorme, ronca à noite, faz apneia, essa parada respiratória, ele acorda sufocado, tossindo à noite, então a mulher reclama que ele tosse muito à noite, essa tosse normalmente ela vem secundária, então, a esse quadro de apneia desses pacientes, eles têm que fazer a polissonografia. Então, processo sinusite crônica, lógico, gotejamento posterior, normalmente o seio mais envolvido é o seio esfenoidal. Então, o paciente não tem dor, mas ele tem gotejamento posterior, que ele já está meio que adaptado, porque ele já vem há meses com isso, e o paciente tem uma tosse crônica. Então, uma das investigações que tem de paciente com tosse crônica, raio-x de tórax, laringoscopia, tomografia da face e investigação cardiológica, caso você tenha alguma suspeita. Então, questão de clássica de prova. Paciente que tem tosse crônica tem indicação de fazer tomografia de seios da face? Tem.
por causa da sinusite crônica, tá bom? E a tosse psicossomática é essa, né? Você vai ver, quando a gente for apresentar alguma coisa lá na frente, a gente vai estar apresentando, a gente começa a tossir, pigarrear, é bem comum, essa é bem tosse de caráter psicossomática, tá bom? Então, a avaliação, como é que eu vou avaliar esses pacientes com tosse? Então, tosse aguda e subaguda, normalmente a gente faz um tratamento clínico e pede um raio-x de tórax para o paciente. Então, você vai fazer lá, sei lá, faz um corticoide, um mucolítico para o paciente, pode fazer uma azitromicina para o paciente e faz um raio-x de tórax para o paciente. Se você tem uma suspeita de o paciente ter uma queixa como asma ou bronquite, a gente acaba pedindo testes complementares de função pulmonar. Paciente com uma suspeita de ter refluxo gastroesofágico, a gente acaba pedindo daí uma videolaringoscopia no paciente. A gente dificilmente a otorrinolaringologia vai pedir uma broncoscopia ou vai pedir alguma outra coisa nesse sentido para investigação de massa endobrônquica. Normalmente isso quem acaba pedindo mesmo é o pneumologista, que você já tem, se você está com suspeita de ser algo neoplásico, sempre encaminhar então para o pneumologista ou para o cirurgião torácico. Ele deve proceder com as biópsias, as lavagens, né? Mas pedir um ecocardio é uma coisa que é interessante. Se você vê um engurgitamento jugular e tem suspeita do paciente ter uma alteração de área cardíaca, quando você pede um raio-x de tórax, está achando que a área cardíaca é aumentada, lógico que você pode pedir uma ecografia como investigação. Então, a tomografia de tórax você pode pedir, assim como a tomografia de seios da face. Pedir a videolaringoscopia para ver se não tem aquelas alterações que eu mostrei para vocês da laringite do refluxo, assim como uma endoscopia digestiva, você pode pedir, ou uma pH-metria. pH-metria é um exame que ela veio tipo gold standard para investigação e diagnóstico de laringite do refluxo, que é um probe, que você coloca no nariz do paciente e vai até lá no esôfago do paciente. Então, você coloca aqui no nariz e desce, vai no esôfago e fica 24 horas. E durante 24 horas você fica fazendo avaliação do paciente para ver se ele está fazendo refluxo gastroesofágico, tá bom? E para o paciente que acaba roncando, tendo apneia e parada respiratória noturna, com muita tosse, a gente acaba pedindo daí uma polissonografia para essa confirmação. Então, quais são as pérolas que eu tenho no paciente com tosse? Então, na tosse típica, que é nessa tosse mais aguda, a gente acaba fazendo inalação, alteração de hábitos de vida, como eu falei para vocês, pode fazer mucolítico, mas você pode pedir um raio-x de tórax, uma tomografia da face, por exemplo. Nos pacientes com DPOC, eu acho que fica muito claro que esse paciente ele é multidisciplinar, a gente precisa realmente de uma terapia com um pneumologista. Tosse e vômito, sempre lembrar do sugestivo de coqueluche, principalmente em criança, a gente tem que ficar com essa mente, com a cabeça bem aberta. Em idoso, sinais clássicos, né, de insuficiência cardíaca ou broncoaspiração. Isso é uma coisa extremamente importante que não dá para vacilar. Lembra aquilo que eu falei, na laringoscopia vai ter resto alimentar na parte da laringe do paciente. Insuficiência cardíaca, sempre fazer avaliação de jugular, ausculta do paciente ou avaliação do raio-x de tórax. E uma coisa que é super interessante, 75% dos pacientes com tosse induzida por refluxo não apresentam azia. Então, aquilo que eu falei para vocês, então, 75% dos pacientes que têm refluxo gastroesofágico não apresentam, então, azia. Beleza? Dúvidas, amigos? Dúvidas? Posso tocar? Tá terminando aí. Só mais um pouquinho. Beleza. Valeu, Eric. Valeu, Vinícius. Vamos embora. Obrigado, Gabriel. Então vamos em frente. Então, laringite do refluxo, essa parte da aula é uma parte mais curta, só uma revisão mais curta de tudo. Então, o termo é refluxo laríngeo. Então, o que a gente tem? Quando o paciente ele não precisa necessariamente ter azia, queimação, mas ele simplesmente começa com tosse, porque você tem subida do ácido do estômago para a garganta e isso vai afetando essa parte da laringe, acaba fazendo uma queimadura do espaço glóstico posterior. Isso dá uma sensação de corpo estranho, você tem uma bola na garganta que sobe e desce, é por causa desse edema, e esse edema provoca um reflexo de tosse, mesmo que o pulmão ele fica imaginando que isso pode ser um corpo estranho.
Então, isso é uma situação que pode acontecer. Outra questão de prova bem clássica: em indivíduos saudáveis existem 4 barreiras para o refluxo não invadir a laringe, que é o esfíncter esofágico inferior, o esfíncter esofágico superior, o peristaltismo esofágico e os fatores de resistência epitelial. Então, isso é clássico em prova também. O peristaltismo do esôfago, além da camada de muco que o esôfago tem, isso serve como uma barreira para grandes moléculas como a pepsina. Então, por isso que às vezes o paciente, esse muco que eu tenho no esôfago, esse paciente não se queixa muito do refluxo gastroesofágico que ele pode estar tendo. Então, ele não tem queixa de azia, não tem queixa de queimação, mas ele tem essa questão relacionada com a laringe. Então, isso que o paciente tem que entender, que o refluxo gastroesofágico, o paciente não necessariamente ele pode ter azia ou queimação. A endoscopia digestiva, ela muitas vezes ela é normal. Por quê? Porque o esôfago tem essa camada que protege a ação da pepsina, mas isso não existe na laringe. Então, por isso que o ácido ele acaba atravessando o esôfago, não dando queixa para o paciente, mas ele vem queimar realmente a região da laringe. Então, na questão epidemiológica, acredita-se que 10% dos pacientes que procuram a clínica de otorrino apresentam alguns sintomas relacionados a refluxo. E 55% dos pacientes com rouquidão têm alteração do refluxo gastroesofágico. Beleza? Os pacientes podem ter infinidade de sintomas, desde rouquidão na história clínica, sensação do glóbulo faríngeo, que é alguma coisa que está presa na minha garganta, bola que sobe e desce, garganta crônica, que eu fico limpando desse jeito, o paciente está sempre limpando. Você anda, você está com um cara andando com ele, então, se ela está no cinema, é bem comum você ver o paciente está sempre assim. Tem paciente está sempre assim. Esse paciente é clássico de refluxo gastroesofágico. E a regurgitação é menos comum mesmo, tá bom? E é interessante porque esses pacientes, normalmente o paciente que tem refluxo, que tem laringite do refluxo, a queixa maior é às 10 horas da manhã. Então, o paciente fala assim, não pode ser refluxo, porque eu deito, eu não pioro os meus sintomas. Mas o paciente está deitado, esse paciente é o paciente esofágico. O paciente que é esofágico, ele realmente, quando ele deita, ele piora muito. Mas o paciente que ele não é esofágico e ele é só de laringe, é 10 horas da manhã o principal refluxo. Então, é um refluxo vertical, não é um refluxo horizontal que acaba atacando a laringe do paciente. No exame físico, foi isso que eu mostrei para vocês. Vou mostrar uma laringoscopia aqui, que é esse espessamento posterior, esse edema posterior da comissura posterior. Então, isso que acaba alterando, então, a questão do refluxo. O tratamento, então, as modificações do estilo de vida, isso que a gente falou, que é perda de peso, refeição pequena, comer mais devagar, mastigar bem os alimentos, não deitar menos de 3 horas após alguma alimentação, fazer uma dieta baixa, baixo teor de gordura e de ácido, evitar muito carboidrato, assim como bebidas cafeinadas, bebida e cigarro. Se essas medidas de controle, isso é uma coisa que a gente sempre fala para os pacientes, o paciente tem que estar orientado se as medidas de controle não melhorarem, daí a gente começa com inibidores de bombas de prótons. Como eu já falei, eu não tenho detrimento de interesse nenhum, mas a gente usa normalmente omeprazol e pantoprazol, que esse a gente acaba tendo muito em posto de saúde, onde a gente faz 40 miligramas de manhã em jejum e meia hora antes de dormir à noite para esses pacientes. Tem uma droga no mercado chamada Dexilante, é uma droga evoluída desses pantoprazóis. Ele é sensacional porque você pode tomar qualquer horário do dia. Você não precisa necessariamente tomar de manhã em jejum ou à noite antes de deitar. É uma dose única, você toma a qualquer horário do dia. Então ele acaba melhorando bastante. Então, se você houve mudança de hábito no paciente, fez bloqueador de bomba e o paciente não melhorou, e você tem uma endoscopia digestiva onde o paciente apresenta uma hérnia diatal que justifica essa possível laringite do refluxo, daí você pode pensar numa funduplicatura daí para diminuir os sintomas. Então, vou mostrar aqui para vocês. Aqui são 2 pacientes. Um paciente que tem um exame normal e outro paciente que apresenta uma videolaringoscopia onde apresenta um edema de mucosa. Então, vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Então, esse paciente ele vai apresentar um edema de mucosa de comissura posterior. Observe essa imagem clássica aqui. Observe que eu não consigo avaliar
essa comissura posterior. Olha a diferença de exame, olha o epiglote desse paciente, olha o epiglote desse paciente. Olha como aqui tudo nesse paciente é seco, todas as estruturas são bem delimitadas. E olha esse espessamento que eu tenho dessa comissura posterior e dessa aritenoide. Olha como aqui essa comissura posterior não apresenta nenhuma característica de edema, e nessa daqui aquela mucosa que ela fica transiluminada, né, por causa do edema ocasionado. Então esse paciente é clássico, paciente de refluxo gastroesofágico, onde você faz a laringoscopia e você observa esse edema posterior aqui, ó. Bem clássico. Tá vendo? Olha a diferença desse paciente, que a gente não consegue mal ver a corda vocal desse paciente onde eu consigo ver claramente a corda vocal do paciente. Então observe claramente a diferença de um paciente para outro paciente. Aqui eu vejo claramente a corda vocal, tudo bem aberto, e essa mal corda vocal eu consigo ver em virtude desse espessamento mucoso. Beleza, turma? Perguntas. Eu vou interromper o compartilhamento aqui, porque eu tenho que buscar se tiver alguma pergunta, vocês vão me falando, tá bom? Eu vou buscar aqui uma aula que o caso clínico, o Dr. Alexandre Gasperin passou, que agora a gente vai tentar responder. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Deixa eu ver aqui, ó, casos clínicos, esse aqui que eu quero abrir aqui, que foi que ele passou pra gente, e deu um bug aqui no meu computador e acabei perdendo essa tela. Então, agora baseado, 5 minutinhos aqui, vamos responder essa aula do professor Alexandre, que são os casos clínicos que ele mandou. Então, olha aqui, ó. Quer ver como fica fácil agora de raciocinar? Então, vamos lá. Primeiro paciente, paciente de 54 anos de idade, tosse noturna, tá bom? Há 1 ano recorrência de tosse seca, pior à noite e pela manhã, em crises recorrentes, sem dispneia, sem dor local, sem qualquer sintomas nasais, sem nada. Paciente sedentário, ansioso, nega tabagismo ou trauma. Então você já pensa que o paciente é sedentário, ansioso, ele é um pouquinho mais gordinho, tem muito tosse noturna, isso pode estar relacionado com 2 coisas. Pode ser o ronco ou pode ser um refluxo gastroesofágico que ele está fazendo, mesmo sendo apenas à noite. Então, que exame você pede para esse paciente? Então, se ele está uma questão mais noturna, você vê essa investigação de sono, se lógico você pode pedir uma polissonografia para o paciente, se deve pedir sempre um raio-x de tórax, apesar de não ser muito clássico isso, mas sempre peça um raio-x de tórax. É um exame barato de screening, é um exame sensacional, e uma laringoscopia, onde você normalmente, esse aqui é um exame, uma figura apenas, mas mostrando esse aumento, esse edema de comissura posterior muito clássico de refluxo gastroesofágico. Então, não adianta você pensar que o refluxo é só com o paciente na vertical. O paciente, lógico, ele pode piorar os sintomas na horizontal também. Então, a tosse noturna ela é muito característica de paciente que faz refluxo gastroesofágico também, por comprometimento estrutural. Então, normalmente, esses pacientes a gente faz uma endoscopia digestiva para ver se não tem alteração estrutural, como uma hérnia hiatal. Caso 2. 43 anos, professor há 3 dias com rouquidão. Caso agudo, né? Mal-estar, dor ao falar, febre de 39 graus. Nos 2 primeiros dias sem dispneia, com tosse úmida. Então, bem clássico do paciente que apresenta uma laringite aguda, né? Então, qual exame pedir? Sei lá, às vezes você pode nem pedir exame nesses pacientes muito recentes que chegam no seu consultório. Se trata o paciente, peça para ele fazer uma medicação, você pode fazer um pouco de corticoide para ele, pode fazer mucolítico, pedir para o paciente fazer um pouco de repouso vocal, mas você pode pedir uma laringoscopia onde você vai ver tudo vermelho, né? É o óbvio do redundante, né? O que você imagina? Se o paciente está com queixa de dor de garganta, alteração de voz há 2 dias, você vai fazer uma laringoscopia, o que você espera achar? Vai estar tudo vermelho. Então, normalmente esses pacientes a gente trata, ele faz um teste terapêutico com eles, se eles acabam melhorando, daí a gente pede o exame. E esse é aquele paciente que a gente tem que ter o open mind aqui, né? Isso aqui que vocês têm que ficar... Esse paciente tem tudo que a gente precisa ter em mente num paciente que vem com tosse crônica. Então, tosse recorrente ou característica de tosse crônica. Então, há 3 anos com episódio de tosse seca crônica,
com crises é mais 10 minutos, sem hora específica, piora nos dias frios, então pode ter um componente eosinofílico, sem dispneia, dores locais, sono irregular, acorda muito à noite, a esposa reclama que ele ronca, então ele pode ter um caráter eosinofílico, uma bronquite eosinofílica ele pode ter. Ele pode ter um caráter relacionado com ronco ou com sono. Ele toma remédio para baixar a pressão dele. Ele se refere estressado, ele é sedentário. O paciente estressado e sedentário, ele pode cursar com refluxo gastroesofágico. Ele pode ter alteração por estar sedentário, por alteração de funcionamento cardíaco, mesmo ele aparentemente ele está com uma avaliação cardiológica, que tem um cardiologista que deve ter passado as medicações para ele, mas fica esperto em relação a um ecocardio. Ex-tabagista, necessariamente você tem que pedir um raio-x de tórax para esse cara. Então você vê que esses pacientes, olha a abordagem, você tem que investigar o sono do cara, olha a abordagem desse paciente. Sono, então tem que pedir uma polissonografia, eu tenho que pedir uma endoscopia digestiva alta para esse paciente, para ver se ele não tem esofagite, eu tenho que pedir uma videolaringoscopia para esse paciente, para ver se ele não tem alteração com laringite do refluxo apenas com uma endoscopia normal. Eu tenho que fazer um raio-x de tórax, porque ele é ex-tabagista, eu tenho que pensar se ele pode ter algum tumor relacionado ou não com o tabaco, e eu tenho que pedir um ecocardio para esse paciente para ver se ele não tá relacionado com alterações de insuficiência cardíaca. E ainda eu pediria ainda uma tomografia de seios da face, porque a piora nos dias frios pode estar relacionado com uma rinocinusite crônica. Clássica a questão de prova, hein? Clássica. Colocar um quadro clínico desse e pedir todas as suas condutas. Clássico, mas é só pensar. Não tem que decorar nada, é só pensar. Tá bom? Beleza? Então, esse aqui é o exame que o professor Alexandre colocou e essa conduta que a gente teria. Dúvidas? Perguntas? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma coisa? Dúvida, turma? Dúvida. Valeu, Guilherme. Valeu, Rafa. Isso aí, turma. Então, beleza. Sempre, galera, não é para decorar. Isso aqui é para a gente ter o racionale, né? Tá com a cabeça sempre aberta. Conduta sobre tosse, você tem que estar... não fique focado numa coisa. As coisas vão aparecendo durante a sua investigação clínica. Você tem que ir indo... sempre pensar no pior em questão de tosse. Sempre caminhar. Tá bom? Beleza? Então, acho que é isso, turma. Obrigado de coração aí novamente pela presença de vocês. Ansioso para que os devedores paguem as contas. Conga tem que bater 10, 12, senão nós estamos lascados. E vamos em frente, tá bom? Qualquer coisa vocês avisam aí, turma. Valeu, brigadão, galera. Um beijo no coração, tamo junto. Chopp em breve e a gente vai se falando. Qualquer coisa, é só avisar, tá bom? Conga é 15, esse Guilherme tá animado. Valeu, turma. Obrigado. Beijo. Tchau.